Hey, 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 hey! Vida louca! Caros amigos do videosilva.com, encontramos aqui em Oakville. Estamos na casa de uma senhora que é muito conhecida, sebejamente conhecida na comunidade, e vamos conversar com ela. Mas antes de conversar com ela, viemos aqui ver o quintal desta bonita propriedade onde podemos encontrar amoras, onde podemos encontrar uvas com abundância. Amoras que já estão prontinhas, já estão madurinhas a modos de comer, e as uvas estão quase a comer. Só que daqui a pouco, quando chegar a noite, os raccoons vão aqui chegar, os coelhos já hoje cá estiveram, e mais tarde serão aqueles amigos que são capazes de destruir tudo. Caros amigos do videosilva.com, da venuscreations.ca e do Ondas do Atlântico, eu sou o Avelino Teixeira. Estou aqui na presença de uma senhora que dá pelo nome de Maria de Fátima da Silva Toste. Nasceu na Horta, Faial, completou o curso de professora de instituição primária na Escola de Magistério da Horta. Depois foi lecionar para a Ilha Terceira, creio que até 1965, a altura em que casa e vai para o Canadá. Depois de 2 anos passados, faz carta de chamada aos seus pais e às suas irmãs. Como acontece com quase todos os imigrantes, mesmo aqueles que chegam com cursos superiores, eles têm que trabalhar porque têm que adquirir uma equivalência e para isso é necessário, por vezes, aprender o inglês e então têm que trabalhar. O mesmo aconteceu com esta senhora. Enquanto trabalhava, foi frequentando as aulas de inglês e depois frequentar as aulas de inglês, arranja um trabalho, portanto, no escritório da Canadian Assurance Company, em Toronto. Mais tarde, portanto, na década de 70, creio que na última década de 70, ela manda vir, portanto, do Ministério da Educação em Portugal, portanto, a equivalência dos seus documentos para que pudesse ingressar na escola para completar o grau 13 na altura que era necessário exatamente para a aquisição do diploma de professora. Ela frequenta também a Universidade de Toronto, onde ela consegue tirar cursos que eram necessários, tais como de Sociologia, e também vai tirar um curso, portanto, em Chicago, de Psicologia. É uma senhora que tem um currículo interessantíssimo, fez parte da Casa dos Açores. Para além de tudo isto, já tem vários livros publicados que já vamos saber exatamente quais são eles e de que é que se tratam. Doutora Fátima, eu sei que já vai ficar zangada porque não gosta que eu a trate por doutora, mas a senhora tem esse direito e nós já sabemos que tirou o doutoramento. Eu gostaria de dizer que como é que foi possível vir com a família, ter 4 filhos, conseguir ir para a universidade e doutorar-se? Bem, quando vim, não tinha filhos ainda. Portanto, quando frequentei a Parkdale Collegiate para tirar o grau 13, nessa altura já tinha 3 filhos. E tinha 30 anos de idade. Completei o grau 13 e continuei a trabalhar. Mas quando frequentei a universidade foi sempre a nível de part-time. Eu tirava, portanto, um curso este ano, 2 cursos para o ano e fui acumulando até me faltarem 3 créditos para o bacharelato. Entretanto, apareceu uma oportunidade de ir frequentar aulas a Chicago de Psicologia, Counseling Psychology. Portanto, apareceu-me essa oportunidade e eu aproveitei, completei o mestrado. E nessa altura também abri um escritório de counseling em Oakville. Portanto, foi possível porque já querer é poder. E as coisas fazem só aos poucos. Quando me matriculei para tirar o meu mestrado, tinha 50 anos de idade feitos. Portanto, levou tempo. Portanto, agora só o que lhe falta é completar a tese. A tese do doutoramento. Essa foi tirada na California Coast University, uma universidade fantástica, cujos cursos são desenhados para pessoas já maduras que querem mudar de profissão, etc. Portanto, sim, a tese foi submetida, mas a primeira parte da tese foi aceite, mas precisava de ser completa.
Portanto, nesta altura, pensei sempre, um dia que me aposento, eu completo a tese e pronto. Mas nesta altura da minha vida, eu digo, para quê? Mas acho que sim, acho que eu devia fazer. Agora, mas a senhora foi sempre uma pessoa muito dedicada e, portanto, com uma grande vontade, porque eu sei que quando andava nas aulas de inglês, portanto, devido ao seu afinco, devido à sua dedicação, conseguiu ganhar um prémio, portanto, uma viagem até a Tatuá para 2 pessoas com todas as despesas pagas. Oh, Evelyn, olha, por acaso foi engraçado que eu já nem me lembrava dessa viagem, mas é verdade, no primeiro ano, na Central Tech, eu estudava inglês à noite e no fim do primeiro ano de cá estar, é verdade, ganhei o prémio para ir a Orawá com todas as despesas pagas. Fiquei na Universidade de Orawá, foi a primeira viagem que eu fiz depois de ter emigrado e foi realmente uma viagem maravilhosa. Nessa altura foi maravilhosa. Mas para além de tudo isto, a senhora também, portanto, lecionou na Escola de Santo Cristo, portanto, a língua inglesa durante 28 anos. Sim. Conte-me um bocadinho da sua experiência. Bem, posso contar um bocadinho só pequenino. Foi uma lição, uma lição muito completa. Eu estive no primeiro ano a ensinar o grau 1 e no segundo ano a ensinar o grau 7, aulas regulares. A partir do terceiro ano, eu ingressei no programa do ESL, English as a Second Language, a ensinar alunos do grau 7 e 8. Eram crianças que tinham vindo já de Portugal, na sua maioria dos Açores, e tinha de outras nacionalidades, mas 90% eram de origem portuguesa. Portanto, essas crianças tinham vindo já com 13, 14 anos, alguns deles já estavam a trabalhar, já fumavam, já socializavam com os adultos, e essas crianças tinham muitos problemas de comportamento. Não eram compreendidas, as pessoas pensavam que os pais não se importavam porque eles já fumavam e os pais não diziam nada, etc, etc. Portanto, eu fiquei durante, na mesma aula de ESL, fiquei durante 21 anos e tentei sair porque não é fácil ensinar crianças vindas de pouco tempo, com tantas dificuldades, ao fim e ao cabo, acaba-nos com os nervos. E nessa altura, eu tentei sair, mas não era fácil encontrar professora de ESL nessa altura para o grau 7 e 8. Entretanto, eu fiquei e dou graças a Deus porque fiquei. Ensinei muito, aprendi muito, eu creio que aprendi mais com os meus alunos do que eu lhes ensinei. A senhora respondeu uma pergunta que eu ia fazer, porque eu sei que já disse que aprendeu muito com os jovens. E eu acho muita piada a isso, porque nós, na generalidade, criticamos os jovens se bem, e devemos reconhecer as qualidades que eles têm. Não podemos, de forma alguma, generalizar os jovens, porque há jovens muito bons, não é? No meio daqueles que são muito bons, há aqueles que são menos bons. Mas a senhora já o disse que tem, de facto, aprendido muito com os jovens. Sim, eu aprendi muito com eles, porque, claro que eu vim da Vila Nova, da Ilha Terceira, de ensinar a segunda e a quarta classe. Ora, eu estava a ensinar homenzinhos que queriam ser compreendidos, que queriam ser ouvidos, que queriam se sentar com a professora e conversar, porque em casa não servia de nada conversar, os pais não os compreendiam. E então, nessa altura, eu aprendi muito sobre a ansiedade que eles viviam, a experiência que eles traziam já da nossa terra, o que é que eles sonhavam que era o Canadá. Portanto, houve muitos dramas de família. Não sei se o Evelyn se recorda, naquele tempo em que vieram muitos visitantes e que estavam aqui às vezes 5, 6, 7 anos sem as famílias. E quando as famílias vinham, muitas vezes, eles já não faziam parte da família, a bem dizer. E, portanto, para novamente fazer aquela família unida, para torná-los mais unidos e mais compreensivos, era muito difícil. Especialmente as crianças não aceitavam muito bem a ideia do pai vir agora dar ordens depois de 5 anos de estar aqui. Portanto, durante esses 5 anos ambientaram-se à vida canadiana, digamos assim? Sim, ambientaram-se à vida canadiana e muitos deles tinham encontrado novos relacionamentos e, portanto, não tinham intenção tão pouco de ir para trás. E nessa altura também houve alguns padres que se envolveram nos assuntos e que quase que os obrigaram a trazer as famílias para cá. E foi nessa altura que os dramas aconteceram, realmente muitos dramas. Porque essas crianças já de uma certa idade e terem que começar no ESL, como a senhora disse, de novo, talvez que se sentiam complexadas, como se diz na gíria? Eles sentiam-se complexados e deixe-me que lhe diga que muitos dos professores canadianos não os compreendiam, nem tentavam compreender. No minuto que as crianças tinham dificuldades, pois eram todos
de educação especial, eram crianças com dificuldades de aprendizagem. Muitos deles não tinham dificuldades de aprendizagem, tinham dificuldades de adaptação da aculturação. Mas eram logo rotulados como malandros, como falta de interesse, como, enfim... Mais por falta de inteligência. Que ainda é muito pior. É muito pior, realmente. E daí marcavam-se para o resto da vida. E daí ficavam com o label, com uma marca para o resto da vida. Sente saudades de exercer as funções de professora? Sim, sinto. Eu, depois de me aposentar, eu fui ainda lecionar pela primeira vez português num high school aqui em Toronto e lecionei durante 3 anos. Foi também uma experiência muito positiva e, ao mesmo tempo, ajudou-me naquele período de separação da escola, da vida de professora para a vida de aposentada. Para mim foi muito difícil deixar a escola e nos primeiros anos também não foi muito fácil ir a Toronto e passar pela minha escola. Porque está a dizer que não era muito fácil ir a Toronto, e agora pergunto como é que foi possível ir para a universidade, se bem que em regime de part-time, tirar cursos, doutorar-se, criar 4 filhos... tratar de um marido e de uma mãe também, que certamente já havia consigo. Será que realmente teve o apoio dessa família? A minha mãe, 100%, e o meu pai também, 100%. E o meu marido, aliás, hoje o meu ex-marido, nessa altura também apoiou a ideia de eu estudar. Mas eu estudava de verão, tirava 2 cadeiras, quando podia, de inverno tirava uma cadeira. Também lecionei à noite, adultos, portanto, a ensinar inglês. E... portanto, foi com bastante sacrifício, mas também foi com bastante boa vontade da minha família. O meu pai tinha muito orgulho em tudo quanto eu fazia e ele adorava saber que eu gostava de estudar e gostava de continuar. E, portanto, ele ajudava muito. Agora, digam, para além dessa sua envolvência, portanto, académica, como é que encontrou tempo para fazer parte da direção da Casa dos Açores de Ontário? Que agora chama-se Casa dos Açores de Ontário, na altura não era. Antes de eu me aposentar, depois eu comecei a participar nas Semanas Culturais a convite do Joe Ferreira e por isso então eu levava as crianças para um dos dias que era dedicado às crianças, eram as crianças da minha aula, que pronto, desenvolvia-se qualquer programa, qualquer atividade e as crianças apresentavam nessa altura. Depois, quando me aposentei, convidaram-me para vice-presidente da casa e eu, mais com a ideia de envolver a juventude, aceitei. Estive durante 2 anos como vice-presidente, depois ausentei-me, mais tarde voltei como diretora cultural e depois também então por motivos de a minha mãe já de idade bastante avançada, que ela já vai fazer 92 anos, precisar da minha companhia, da minha ajuda e além disso coincidiu com o nascimento da minha primeira neta. E eu sabendo o que a minha mãe tinha feito por mim quando eu estudei e trabalhei, então resolvi tomar conta da minha netinha. Payback time, como se diz. Payback time, já. Agora digam-me, para além do associativismo, que continua ainda, portanto, Sim. envolvida nele, a senhora também fez parte de uma organização chamada Venice Creations. Sim, fiz parte. Foi interessante. Eu tinha uma aluna na minha aula, que se chamava Diane Campos, tinha uma voz fantástica. E através de um projeto que fizemos na escola, eu descobri que ela gostava de cantar as canções da Celine Dion. E ela era uma criança muito introvertida e nessa altura, quando me disse que sabia cantar e eu lhe pedi para ela cantar em frente à aula, eu vou-lhe dizer com franqueza, eu senti-me arrepiar com aquela vozinha. Então mostrei aquela miúda a toda a gente e lá tinha a irmã do Joe Furtado, proprietário da Venus Creation. E através dela tomei conhecimento com o Joe, tornámos-nos amigos e eu quase que troquei os meus serviços na Venus Creation pelo apoio que ele depois deu à Diane e à irmã. O sonho dela era gravar um CD e então teve a possibilidade de gravar esse CD como parte da Venus Creation, do Amor de Artista. Qual era a sua função, por assim dizer, na Venus Creation? O que é que se tratava? O que é que fazia? Eu fazia um pouco de tudo. Aquilo que o Joe precisava que se fizesse, fazia mesmo. Tanto a empacotar os CDs, como a levar as crianças ao estúdio, a gravar os ensaios e às reuniões. E, portanto, fazia-se um pouco de tudo naquela altura. Mas, para além disso, a senhora também escreveu líricas de algumas canções que foram gravadas pelo projeto Amor do Artista. Sim, escrevi algumas canções. Escrevia para a Lendes e Moita, que escrevi para a Diane Campos, para a irmã dela. Agora já tem várias pessoas.
Ai, como é o Luís Bonanza também. Eu acho que a senhora também já escreveu para o Henrique Cipriano, creio eu. Sim, eu creio que tem muitos artistas na comunidade agora que têm algumas líricas que eu escrevi, mas não foi com a intenção de escrever letras, de ser letrista, de escrever letras para... Mas aquilo que escreveu foi aproveitado. Sim, eu escrevia poesia e o Hernani Raposo lançou mão da minha poesia e com o seu talento deu-lhe vida e deu-lhe valor. O próprio Nelson Câmara também já gravou algumas coisas suas. Sim, o Nelson e também o Tony Silveira. Hey, 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 hey! Vida louca!